No livro dos Salmos 2 diz assim: a rebelião das nações é a vitória do Messias. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Eu acho esse salmo muito... Eu tenho um amor por esse salmo, assim. Deve ser porque toda essa... né, ele é extremamente, assim, profético, apocalíptico, messiânico. Eu até brinco com o termo, ele é muito maranático. Ele é extremamente maranático, esse segundo salmo. E é bem ali no início do livro. E ele enfatiza muito a soberania e o reinado de Cristo, o reinado do Senhor. Nos primeiros versículos, né, isso é bem claro, porque faz esse questionamento, essa pergunta mesmo assim de por que se amotinam as nações contra o Senhor? Né? Por que as pessoas se juntam contra o ungido de Deus? E é legal que no versículo 4, né, no verso 4 diz: aquele que habita no céu e se rirá, o Senhor zombará deles. Então imagina, essa é uma expressão bem chamativa, né? Bem que os nossos olhos, assim, quando lê, a gente dá essa... Porque imagina você olhando, assim, né, essa expressão de que o Senhor se rirá. O Senhor vai rir daqueles que tentam contra Ele. O Senhor do céu, Ele zombará dessas pessoas, sabe? Porque imagina que é uma rebeldia contra o Rei dos Reis, contra o Todo-Poderoso. Então isso já nos tira aí um grande ensinamento de que é algo extremamente falho tentar se rebelar, sabe, contra o Senhor. E quando a gente se refere a se rebelar contra o Senhor, a gente pensa logo talvez numa questão de blasfêmia, sabe? Ou de olha, vamos se juntar aqui 10 pessoas e vamos amaldiçoar as coisas do Senhor. Mas não só nesse sentido, mas também no sentido de se rebelar contra a vontade do Senhor, sabe? E isso é mais comum do que nós imaginamos. Quantas vezes que a gente tenta tratar o nosso conselho como se fosse superior ao de Cristo. Mas o nosso Deus é soberano e Ele é rei. Então nós já temos um rei sobre as nossas vontades e sobre os nossos sentimentos. E aí vai avante, né, de que lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E aqui fala, né, pede-me e eu te darei as nações por herança. Eu acho legal também essa parte porque ela já enfatiza o domínio e a soberania. Pra ver como é real mesmo. Eu aqui as músicas tentando... Sabe quando, nesse verso 8, quando diz pede-me e eu te darei as nações por herança, também é bem... Rapaz, tá cheio de mosquito, carapanã, mosca. Quando se refere, né, nesse verso, pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão, algo que vem assim, né, em mente é esse domínio mesmo, essa soberania do Senhor. De que é como se o Senhor estivesse falando, né, o Deus Pai estivesse falando a Cristo, o Filho, pede-me e eu te darei as nações por herança. E as nações são do Senhor, né? As nações, os povos, as tribos, as línguas, a gente vê no Apocalipse que todas elas, né, povos de toda raça, tribo, língua, nação, se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Então o Senhor é rei das nações, o Senhor tem essa soberania. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Essas expressões de esmigalhar com vara de ferro e despedaçar, né, como a um vaso de oleiro, são expressões que mais uma vez enfatizam a soberania e o poder de Deus, né? Despedaçar um vaso de barro é uma das coisas mais fáceis. Se você for pegar qualquer vaso de qualquer outro material, sei lá, de um vaso de metal,
Um vaso de plástico pode até dar um trabalhinho de quebrar, mas vaso de barro é um vaso assim que facilmente, até se cair no chão, sabe? Não é igual aqueles copos de alumínio que se cai no chão, passa 5 minutos batendo pá, pá. Não, se um vaso de barro, ele cai no chão e rapidamente se quebra, sabe? E aqui é enfatizado de que o Senhor vai julgar, né? Vai estender essa vara de ferro para despedaçar as nações. Então, o nosso Deus é soberano e o quanto nós somos frágeis, né? O quanto nós somos frágeis como pessoas, como seres humanos. Se diante das nações o Senhor as despedaça como vara de ferro, né? como um vaso de barro, como um vaso nas mãos do oleiro, imagina nós. Esse verso 11 também me chama a atenção, né? Quando ele diz: servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. É o nosso serviço, a nossa entrega ao Senhor com devoção, com temor e até o alegrar ao Senhor. Com o quê? Com tremor. De realmente temer e tremer ante o Cordeiro, né? Ante Cristo. Porque Ele é rei. Porque Ele reina. Eu até vi uma frase muito legal esses dias. Eu não lembro quem foi que falou, não sei se foi... Eu não lembro quem foi que falou, mas era uma frase assim... que dizia que Cristo, ele não pode ser limitado a uma imagem, porque ele não é só aquilo que está presente nessa imagem. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas isso é muito legal. Se nós, por exemplo, depois que eu leio Cantares e eu imagino uma imagem na minha mente do Cordeiro, sabe, de Cristo, talvez eu pense assim num noivo com vários corações e aquelas bolhas de coração saindo, sabe, e rosas e buquê de flores e algo assim bem casamento, sabe? Mas se nós lermos esse Salmo 2, a gente já pode ter outra imagem, sabe? Então não tem como nós olharmos, por exemplo, e dizermos assim: eu imagino Cristo só dessa forma, porque o nosso Deus é todo poderoso. Então nesse Salmo nós vemos essa faceta do Cordeiro, sabe? Do Cordeiro justo, da justiça, do Messias, do reinado mesmo do Senhor, de que o Senhor é soberano. Então isso é até um ensino pra gente guardar no nosso coração, que é conhecer a Cristo em cada processo da nossa vida, em cada fase, em cada salmo, em cada livro, em cada capítulo que nós lemos, porque se nós lermos em cada um deles, nós olharemos de uma forma diferente para o Cordeiro e enxergaremos uma faceta diferente do Cordeiro. E enfim, chegamos no último verso, que é o verso 12: beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Esse verso aqui ele já traz toda essa faceta da confiança em Cristo e também de beijar o filho, beijar o Cordeiro, até que ele venha e chova a justiça. Essa expressão beijar o filho, se eu parar para pensar assim no que ela remete, talvez seja muito de devoção mesmo, sabe? Devoção, fascinação, entrega. Se fala assim, se chega alguém e fala pra mim assim, Pedro, beija o filho, sabe? Apaixona o Cordeiro, beija Cristo, beija o filho. Talvez eu pensaria não de uma forma literal, né? De beijar os pés de Jesus, mas principalmente nessa questão de devoção mesmo, sabe? Dessa devoção, dessa paixão ardente e gritante de se achegar aos pés do Cordeiro, assim mesmo, lançando as coroas e beijar, sabe? Beijar com devoção, com obediência. E talvez acima de tudo, principalmente, como nós estamos lendo esse salmo, entendendo e reconhecendo o reinado do Cordeiro. É uma forma de beijar o filho. De que forma beijaremos o filho? Reconhecendo que ele é rei e que ele é Senhor. E bem-aventurados todos aqueles que nele confiam, aqueles que confiam no Senhor, sabe? Eles não serão abalados, eles não serão confundidos, aqueles que esperam, que confiam no Senhor, eles são bem-aventurados, eles são bem-sucedidos. Não estou dizendo no sentido bens materiais não, tá? Mas no sentido mesmo de ser bem-aventurado, sabe? De ser alguém que tem sucesso no ponto de vista do Evangelho. É confiar em Cristo. E é isso, eu não sei a que horas você está vendo esse vídeo, mas se você quiser parar também esse tempo, já é um convite para você parar. Quando acabar esse vídeo, você parar para continuar meditando nesse salmo e exaltando a soberania do Senhor. Sabe, esse salmo é um convite para nós contemplarmos o Rei Jesus, o Rei Cristo, o reinado do Messias. E pararmos de uma vez por todas, assim, para tratar como Rei das nossas vidas o desespero, a desesperança, sabe?
O nosso coração não deve ser governado pela desesperança, o nosso coração não deve ser governado pela inconstância, mas que nesse dia, que nesse momento, que no hoje, que no agora, a gente possa bater o pé no chão e declarar para a nossa alma dizendo: eu já tenho um rei, e é Cristo, é Jesus. Então, onde você estiver, eu te convido agora para nós estarmos orando e adorando e, acima de tudo, exaltando a bondade e o reinado de Cristo. Será se você pode passar alguns minutos, alguns momentos desse dia, declarando mesmo, exaltando o reinado do Senhor, o poder dele. Eu creio que cada vez que nós contemplamos e declaramos e exaltamos os atributos do Senhor, o quanto ele é soberano, o quanto ele é rei, o quanto ele é todo poderoso, eu creio que a nossa vida é cheia de uma graça, de uma contemplação e de uma devoção, de um fascínio, de uma fascinação do Cordeiro. Amém? Senhor Jesus, nós adoramos, Espírito Santo. Nós queremos, antes de tudo, exaltar e render graças ao Rei Jesus. Tu és Rei, Senhor, Tu reinas sobre a terra, sobre os céus. E oro, Espírito Santo, para que flua do mais profundo do nosso coração uma adoração sincera, Jesus. Uma contemplação, uma satisfação ao Cordeiro de Deus. Satisfeitos em Ti, pois Tu reinas. Reina em nossos corações, reina em nossa mente, reina. Nós não queremos nos rebelar diante da Tua vontade. Ensina-nos, Espírito Santo, a Te obedecer, a entender que o Senhor é Rei, a diariamente honrar o Teu reinado, Jesus. E eu oro, Espírito Santo, pela minha vida, pela vida das pessoas que serão alcançadas através desse vídeo, através, acima de tudo, da Tua graça, Jesus. Eu oro para que haja em nós esse entendimento, Senhor, de que nós já temos um Rei, de que nós não precisamos levantar outros reis, Senhor, porque nós já temos um Rei, já há um governador, já há alguém que governa e que reina no nosso coração. Te seguir e olhos pra Te contemplar, dá-me ouvidos pra Te ouvir.
Jesus, o teu reinado. E oramos, Espírito Santo, reina no nosso coração, Jesus. Nós queremos ser reinado pelo Cordeiro. Nós somos teus, Jesus. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Rei. Nós louvamos e exaltamos a tua soberania, Jesus. Nada foge do teu controle, Senhor. Obrigado, Espírito Santo.